Hoje eu quero falar com vocês sobre o chamado, e eu diria um título, chamados a gerar. Só gera vidas quem está vivo. Deus é criativo e a palavra diz que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Portanto, também somos criativos no sentido de criar, gerar da vida. Nós somente podemos gerar vidas enquanto estivermos vivos. Muitos, com o passar dos anos, se tornam religiosos. Na mesma medida que isso é real do ponto de vista natural, também deveria ser do ponto de vista espiritual. Mas a verdade é que muitas vezes o que acontece é que depois de anos dentro da igreja, muitos se tornam religiosos e são incapazes de gerar filhos espirituais. Nós somos chamados por Deus para nos multiplicarmos, mas muitas das vezes não o fazemos por causa das inconveniências e a religiosidade impera. A vida cristã não tem nada a ver com uma mentalidade espiritual, mas sim com relacionamentos, e isso te levará a perceber o quanto você ainda necessita de mudanças. Em Gênesis 1, 26 e 28, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai a ela. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A ordem de Deus é de nos multiplicarmos, enchermos a terra, mas com consciência. O Senhor ainda nos manda dominar sobre os peixes do mar, que fala de homem, vidas e nações, sobre as aves dos céus, que fala de poderes celestiais para comandar, decretar, reinar nas regiões celestiais, e ainda sobre todo animal que rasteja sobre a terra, os animais impuros, que fala de demônios. Deus nos deu a autoridade. Deus nos deu autoridade sobre todos os animais na terra. Salmo 115, 16, em outras palavras, ele nos disse: conquistem, se espalhem, gerem vidas, porque vocês têm autoridade para ganhar almas sobre as regiões celestiais e sobre os demônios. Jesus também nos dá a mesma ordem, e isso é no abrir da Bíblia, e também mais à frente, quando Jesus nos dá a mesma ordem, dizendo: ide, multiplicai e fazei discípulos de todas as nações. Evangelho de Mateus 28 e 19. Principal barreira que não nos permite obedecer a Deus. Fomos chamados para gerar, porém existe uma atitude que nos impede de obedecer a Deus: é o egoísmo. Este é o principal impedimento, e o Senhor te chama para ir além e transcender as suas conveniências. O egoísmo de gerar filhos tem a ver com o querer manter o controle das coisas, como ter o foco em coisas materiais, nos seus próprios problemas, não conseguir enxergar os outros. Passos que devemos seguir para gerar para Deus. Evangelho de Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus nos dá alguns passos de que gerar tem a ver com: primeiro,
Vá orar para saber aqueles que Deus quer dar a você. Deus não está atrás de gente boazinha, e sim de pessoas que necessitam dele. Jesus orou porque o critério da escolha espiritual, quem são aqueles famintos e sedentos que ele tem dado a você? Orar fala de dependência, de fazer a vontade dele na sua força. Deus quer uma igreja de discípulos. Deus só trará alguém para a igreja através de você. Ele quer uma igreja de discípulos e não de multidão. E isso se faz com vidas, vínculos e o caminhar junto. Ele te estabeleceu como raiz. Ele te dará filhos e filhas espirituais. Ele não te chamou para ficar inebriado com a sua glória, mas para que você seja um canal dessa glória, afetando vidas ao seu redor. Segundo, escolher os discípulos. O critério não é carnal, é o próprio Deus que te leva a investir nas vidas de seus discípulos. Ele te dará pessoas vinculadas e comprometidas. Terceiro, ensinou. Isso tem a ver com conteúdo, substância para dar aos outros. Quarto, compartilhar intimidade. Confortável diante do padrão do mundo é ficar só, mas diante de Deus é ter vínculos e compartilhar intimidade. Com quem você compartilha genuína intimidade? Jesus compartilhou intimidade com os discípulos de acordo com o dirigir do Espírito Santo nos momentos apropriados. Ele nos chama a isso. Quinto, amor incondicional pelas almas. Amar e amar. Deus nos ama com palavras, com toques, com presentes, com um tempo de qualidade. Ele te ama com todas as linguagens de amor e te chamou para amar as pessoas com as linguagens delas. E havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 3:1. Gerar tem a ver com amor incondicional. Sexto, dar propósitos. Deus nos chamou para ser um povo de avivamento, para estabelecer o reino, para desfazer as obras do diabo, e isso dar o propósito. O Senhor nos chama a sermos transferidores de desígnios e propósitos proféticos. 7. Gerar filhos. Fala de pagarmos o preço. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gênesis 3:1. Alguém desesperado para ver o propósito de Deus acontecendo. Muitos não querem ter o trabalho de sair de casa para falar do Senhor. Precisamos gerar filhos e isso nos fala de um preço a ser pago. Vamos analisar a mulher grávida. Desde o começo da gravidez sente enjoos, mal-estar, falta de ar e muitas dores. No parto a dor intensa. Você tem sofrido as dores de gerar? A dor das pressões, das perseguições, das rejeições tem vindo sobre vocês? Isso nos fala de dores de gerar para o Senhor. Paulo nos mostra que devemos sofrer dores para que Cristo seja formado nas vidas. Vocês estão dispostos a sair da sua zona de conforto e segurança? Se a sua resposta for sim, então você vai gerar muitos filhos para Deus. Que Deus vos abençoe ricamente.